Gravando! Olá pessoal, eu sou Arthur Bessoni, esse é o podcast BIM Experts, onde discutimos as estratégias utilizadas por arquitetos e engenheiros para implementar e vender serviços BIM e principalmente utilizar esse espaço para entender o que é óbvio e claro para profissionais que já estão atuando, já estão fazendo sucesso no setor que não é para a maioria. E no podcast de hoje nós temos aqui vários convidados super especiais, inclusive é a primeira vez que a gente está entrevistando alunos do BIM AV, olha que legal. Então eu estou aqui com a Mariana Macedo, estou aqui com o Maurício Filho, a Fernanda Benezra, estou certo, Fernanda? E a Larissa... foi tricky agora. E a Larissa de Quadros, para a gente falar um pouquinho do Hey Henry, que foi uma aplicação super legal que eles estão desenvolvendo aí. Eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para começar, Mariana, dá um oi pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Só para esclarecer, eu não faço parte da equipe. Na verdade, eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar esse hackathon, onde a Fernanda, a Larissa e o Maurício tiveram essa oportunidade de estar realmente desenvolvendo essa aplicação incrível. Eu faço parte da equipe do BIM AV, junto com o Arthur. E é uma honra imensa estar aqui falando sobre esse projeto que foi desenvolvido em tão pouco tempo e por uma equipe tão incrível. Agora, Maurício, dá um oi pro pessoal, se puder se apresentar, para quem não te conhece ainda. Olá, pessoal. Sou Maurício, arquiteto, trabalho com coordenação BIM, pós-graduando no Master BIM do IPOG, aluno da primeira turma do BIM AV, um membro da equipe do Hey Henry. E sou muito grato pelo curso, né, que me apresentou tanto a essas pessoas que estão no grupo comigo, quanto a oportunidade de conhecer o EAC Hackathon, que foi onde eu conheci o evento. Que legal. Fê, você pode se apresentar para o pessoal? Oi, gente, eu me chamo Fernanda Benezra, eu estou no meu último mês de Engenharia Civil na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz um duplo diploma na École Centrale de Lyon, na França, em Engenharia Generalista. E hoje eu trabalho com BIM 4 e 5D na Encorp Morana, em Porto Alegre. Eu também sou aluna BIM AV, né? Então, muito obrigada, Mari, muito obrigada, Arthur, por esse curso incrível que a gente está tendo a oportunidade de fazer. E eu participei junto com o Maurício, com a Larissa e com uma equipe no total de 10 pessoas no desenvolvimento do aplicativo, né? Do assistente de voz Hey Henry, que foi uma experiência muito legal. Que legal. E agora, por último, a Larissa de Quadros, né? Que agora recentemente faz parte também da nossa equipe BIM Experts, né, Lari? Então, você pode se apresentar para a gente? Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Larissa, eu sou engenheira civil, me formei ano passado na UFSM. Desde sempre eu gostei da BIM, comecei a estudar, fiz meu TCC na parte de BIM 5D, já trabalhei com obra, já trabalhei com planejamento, já fiz várias coisas. Depois eu entrei como aluna de 2 cursos, na verdade, da BIM Expert. Eu fiz o curso de ferramentas de gestão de comunicação e documentação, e depois eu fui aluna do BIM IAV, da segunda turma do BIM IAV. E agora, recentemente, eu fui convidada a começar a escrever conteúdos para BIM Experts. Então, agora estou aí colaborando com essa equipe maravilhosa e tentando criar conteúdos e disseminar o BIM aí para o máximo de pessoas que a gente conseguir aí pelo Brasil. Muito obrigada pelo convite. E também agora participei do AEC Hackathon, junto com a Fê e com o Maurício, desenvolvendo aí o Hey Henry. Tá, que bom, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu confesso que eu fiquei super feliz, tá? Quando eu soube que vocês tinham recebido uma das premiações, né, desse Hackathon. Duas? Duas, né? Duas, na verdade. E só para contextualizar aqui, quem está ouvindo agora e não conhece ainda, Mari, você poderia falar um pouquinho o que é o AEC Hackathon? Que basicamente o que acontece? O Maurício, a Fernanda e a
Larissa, eles participaram desse evento, tá? Que a Mariana pode detalhar um pouco mais sobre isso, até porque ela ajudou, né, na parte da organização. E aí eles receberam essas premiações, então pô, a gente ficou super feliz mesmo, porque é um evento assim de um contexto super importante para a indústria de arquitetura, engenharia e construção, né? Então, Mari, o que é o AS Hackathon? Só para o pessoal ter um entendimento aqui básico. Então vamos começar, né? O que é um hackathon? Acho que essa é a grande pergunta da maioria das pessoas. Hackathon tem uma origem em duas palavras, que é hack e marathon. Então é uma maratona de programação, de hackers. E a EC justamente é Architecture, Engineering and Construction. Então é uma maratona de programação para a indústria da arquitetura, engenharia e construção. Para que serve um hackathon e, nesse caso específico, um hackathon para a indústria EC? É uma forma de trabalhar o que a gente chama de Open Innovation. Então, uma forma de você captar o que o mercado está fazendo e levar problemas da sua empresa para o mercado tentar resolver e fomentar a indústria e tudo mais. Então, o EC Hackathon hoje é uma das principais iniciativas mundiais. Esse evento específico, tá? É uma das principais iniciativas mundiais de inovação aberta para a indústria da construção, focada justamente na arquitetura, engenharia em construção e programação. Tanto que durante o evento, uma coisa que a gente sempre incentiva é deixar os códigos como open source, né? Por mais que também existam muitas empresas que vão lá e desenvolvem os hacks próprios para realmente interagir com a comunidade. Então, é um evento muito legal e uma oportunidade muito grande também para pequenas e médias empresas buscarem inovar, porque tem esse mito, né, de que a inovação e captar inovação é só para empresa grande, que nem uma Camargo Correia ou Debrecht. E esse tipo de evento permite que empresários menores ou até autônomos estejam engajados nesse tipo de oportunidade, né? Então é muito bacana, muito rico e eu gosto muito de estar dentro desse meio. Ô Mari, só uma pergunta então, aqui. Então quer dizer que o AS Hackathon é uma das principais iniciativas mundiais para esse tipo de desenvolvimento. E essas 3 pessoas que estão aqui conosco no podcast receberam 2 premiações. É isso mesmo, produção? É isso, produção. É isso. Mas olha, então parabéns para o Maurício, para a Fernanda, para a Larissa. Pô, a gente está super orgulhoso. E antes da gente começar a entender um pouquinho mais sobre o Rei Henry e como foi a experiência de vocês, Mari, você poderia só compartilhar assim, basicamente, quais são as empresas que participam desse tipo de evento? Tem alguma empresa? Tem os sponsors, né? Então, assim, Autodesk, Vim, tem várias empresas grandes e, assim, até em eventos passados, Amazon, Skanska, Sweco, então, empresas realmente globais, gigantescas, referência, já fizeram parte patrocinando ou com pessoas realmente engajadas ali. Então, assim, tem um peso bem grande esse evento. Como eu disse, é no cenário global, então a gente já teve, se eu não me engano, já foram 44 edições, né? Essa foi a 44ª e em vários países. Então, ele sempre aconteceu em São Francisco, Copenhague, Xangai, sempre em referências de tecnologia do mundo, sabe? Então, é muito bacana, assim, a comunidade que existe e são o que eu falo top tier professionals, sabe? São os melhores profissionais da área que realmente se encontram lá. Então, parabéns. Pois é. Pra estar no palco com o Maurício, o Fernando, Larissa, tem que ser top tie mesmo, professional, né? Tem que ser uma galera top aí. Então, pessoal, agora que a gente tem esse contexto, o que é o AS Hackathon? Um evento muito legal que aconteceu aí. Eu queria saber agora, pessoal, como é que foi essa participação, né? O Maurício, Fernando e Larissa. Vocês decidiram, vamos participar do nada? Vocês já tinham alguma coisa em mente? Como é que foi essa ideia de participar do AS Hackathon e a experiência de vocês? Passo a bola para vocês 3 agora. Eu acho que primeiro a gente tem que agradecer a Mari, né, por ter participado do evento. Eu acho que foi o primeiro hackathon, né, de todos nós. Então, agradecer a Mari, que nos engajou para participar, que tirou as nossas dúvidas antes do evento, né? A gente mandou um monte de pergunta para ela e ela foi super atenciosa, respondeu todas elas.
e nos deu a coragem que a gente precisava para participar do evento, né? Então, muito obrigada. Não, o mérito é todo de vocês. Não adiantava nada a gente conversar se vocês não tivessem ação, né? Então, o poder tá todo nisso, em vocês terem tomado as rédeas da situação, ido lá, conversado com todo mundo, que foi uma coisa que eu vi que diferenciou vocês até dos outros participantes. Logo, assim, nos primeiros minutos do evento, né? Ali quando a gente estava no Slack, eu mandei uma mensagem, acho que num grupo que a gente montou das meninas. Na verdade, eu montei um grupo das meninas, desculpa, mas o Arthur nem sabe disso. E eu mandei lá no grupo assim, olha, acho que vocês têm que ir atrás desse cara, que foi um dos primeiros caras que mandou uma mensagem lá no Slack. E daí a Lari, na mesma hora, já foi lá, assim, e já mandou a mensagem. Então, logo nos primeiros, vamos dizer assim, minutos do evento, lógico que não foi em minutos, foi mais tempo, mas logo ali no começo, a Lari já foi lá e já começou a se engajar com a comunidade, e a Fer já foi junto. Então, acho que foi muito esse protagonismo também que fez muita diferença, assim, no resultado que vocês tiveram. Até o Maurício, logo quando ele entrou, ele já falou assim, aluno da primeira turma do BIM IAV, e já foi entrando e já conversando com todo mundo. Então, não foi o pessoal que deixou e esperar para ver o que ia acontecer. Foram pessoas que realmente procuraram a comunidade, se comunicar com pessoas. Então, eu acho que isso foi realmente a diferença que vocês tiveram para conseguir ter esse resultado. No meu caso, eu acabei conhecendo pela postagem da Mariana também sobre o evento. Não fazia ideia do que era. Deixei de stand-by, sabe? Eu vi que tinha um evento acontecendo. No momento eu estava atolado de coisa para fazer, não deu para dar muita importância. Depois eu vi a postagem no grupo do BIM AV, que estavam querendo, né, montar um grupo. Mas eu falei, pô, eu sou meio viciado em fazer curso, né? Participar de coisas. E aí tinha mais uma coisa que eu queria fazer, mais um vício que eu queria preencher e me organizei no trabalho para conseguir ter tempo. Para conseguir, dentro das 3 semanas, eu conseguia atender as necessidades, né, do curso. Do curso não, né? Do evento. E aí corri com tudo que eu tinha para resolver, para ter tempo. E aí eu fui atrás, né, do pessoal que estava montando. Eu mandei mensagem se ainda estavam querendo, né, montar o grupo, se tinha gente, ainda se tinha vaga. Isso no WhatsApp. E aí eu acho que eu entrei, acho que foi no último dia, Foi? antes do evento começar. Assim, dei uma estudada no que era o evento mesmo, né, para ter certeza que se valeria a pena. E aí vi que era uma coisa que era na área de programação, é uma área que eu gosto. Embora eu só programasse com Dynamo, né, programação visual do Dynamo, e um pouquinho de Python. E entrei no grupo, sabe? E aí eu já fui procurar as pessoas com quem eu tinha tido já um primeiro contato, né? Que era a Mariana, que eu já tinha organizado, a Fernanda e a Larissa, com quem eu já tinha falado no WhatsApp. E deu o resultado que deu, né? Eu acho que depois da Mari, quem deu a faísca inicial, na verdade, foi a Fernanda. Porque eu já tinha visto o evento e eu pensei, não, esse evento é demais para mim, não é bem assim. E aí a Fernanda foi lá, não, vamos participar, que vai ser legal, vamos juntos, não sei o quê. E daí eu pensei, mas a Fernanda, assim, eu tenho vontade de trabalhar com ela e eu acho que vai ser legal o evento, então, não estando sozinha, tendo mais alguém para estar ali junto, me apoiando, acho que eu posso encarar isso. E aí a gente começou nas duas, depois o Maurício acabou querendo entrar também, né? Ele se prontificou a participar lá no nosso grupo. E aí foi bem legal, né? No início até eu e a Fernanda, a gente tinha uma ideia inicial que a Fernanda trouxe de um problema bem grande que ela tem na construtora dela, que foi o problema inicial que a gente sugeriu para nossa equipe. E acabou que a gente até conversou com mentores e tudo mais, e a gente viu que era uma ideia que seria, assim, bem complicada da gente conseguir colocar em prática. Era uma ideia super válida, mas no tempo de 2 semanas que a gente tinha, provavelmente a gente não ia conseguir fazer nenhum mínimo produto viável que a gente pudesse realmente apresentar.
Aí um outro colega do grupo veio com uma ideia que a gente achou que era muito simples, que não era dentro daquilo que nós estávamos procurando, que nós queríamos algo mais. E aí teve um dia que era uma conversa via Zoom com todos os participantes, onde cada um podia dar suas ideias e tudo mais. E aí eu e a Fernanda, a gente foi lá e achou um outro grupo e entrou e começou a conversar com eles sem saber nada do que eles queriam, mas a gente realmente gostou da ideia que eles estavam propondo e aí a gente se prontificou a ajudar eles com a nossa experiência de obra para poder fazer isso acontecer e a gente acabou achando esse grupo assim que foi um grupo muito eclético, mas que deu super certo, assim, que cada um conseguiu contribuir um pouquinho e fazer a coisa acontecer. Isso é uma coisa muito legal que você falou, Lari, que não foi o primeiro grupo que deu certo, né? Que foi muito disso, de ir lá e conversar com outras pessoas e tentar de novo e fazer todo esse ideation que a gente fala, né? Que é realmente um brainstorming e troca de experiências para ver o que vai sair, né? E só para resgatar um pouco a primeira ideia que a Fer colocou, eu vou até falar que eu tô com a mensagem. Já tô até com vergonha. Mas era uma ideia boa, não precisa ter vergonha. Para vocês compararem com a ideia que virou. Então, só para vocês entenderem que a ideia realmente é uma coisa que evolui, né? Então, aqui eu vou ler o que a Fer mandou para mim, ó. Eu tenho sentido muito problema em relação à implantação de terrenos, acertar os níveis para que tenha a melhor implantação possível, pensando nos atributos de venda do produto, mas também no corte e aterro, respeito de regras para limite e etc. O que vocês acham? Para fazer isso em software demora muito tempo, e como trabalhamos com curva de níveis e nuvens de ponto, e o processamento acaba sendo muito lento, além da forma como o Revit trabalha, acaba sendo muito longo o processo. Eu queria saber a opinião de vocês, mas eu acho que a gente já pode procurar uma equipe para resolver isso. Então, essa foi a mensagem da Fernanda, realmente provando que é o que a Larissa falou, que a Fernanda já estava super empolgada ali. Mas me conta, como é que foi a evolução da ideia? Essa ideia eu tive assim a partir de uma dor do meu dia a dia, basicamente, assim, sofrendo diretamente e tentando achar uma solução para isso, né? Tem algumas coisas que dá para se fazer com Dynamo e tudo mais, mas mesmo assim era um problema que eu estava enfrentando no meu trabalho, que eu estava perdendo muito tempo. E daí eu pensando, nossa, a gente pode, de repente, se eu tô sofrendo por isso, quer dizer que tem mais gente talvez sofrendo por isso. Será que é uma ideia válida? Será que tem como resolver? Daí joguei essa minha dor, né? E a gente partiu disso. E daí chegamos a formar um primeiro grupo, né? Discutimos bastante em cima do assunto, chegamos a conversar com mentores do Hackathon, né? Que nem a Lari falou. E daí a gente percebeu que era muito grande, que era um problema, assim, difícil, né? E eu acho que uma coisa muito legal também que eu aprendi no Hackathon, que nem sempre o problema tá na tecnologia. Muitas vezes a gente tem problemas de base, que não necessariamente estão ligados à tecnologia, mas que se a gente entender o problema em si, para depois criar uma solução, por mais que ela seja simples, já é algo que vai ajudar muito, né? E daí eu acho que essa segunda ideia tem muito a ver com isso. É um problema de base e a gente tem uma solução tecnológica simples para ele. Então, eu acho que foi essa conversão da ideia, né? De primeiro uma coisa que sim é uma dor, mas que talvez para resolver seja um pouco complicado. E a segunda ideia que é algo mais assim, é uma dor, né? Não, talvez assim, que não demore tanto tempo, mas é uma necessidade que a gente acredita também que vai ser muito desenvolvida no futuro e que tem uma solução que é simples, sim, tecnologicamente de ser feita. Então, foi aí que mudou um pouco o paradigma. Pessoal, Maurício está mutado. Sabe quando o Maurício desmuta? Eu só queria fazer um comentário aqui, porque enquanto vocês estão falando, tá? Eu estou fazendo algumas anotações em termos de contexto para quem assim não entende 100% o que é que estava acontecendo aqui. E uma coisa super legal de alguns aprendizados que eu anotei aqui, tá? Assim, conhecer as pessoas certas, como a Mariana, desculpa, a Fernanda e a Larissa falaram.
quando você conhece as pessoas certas, aquela ideia de você a média das pessoas que você convive, vocês já falaram com a Mariana e a Mariana, tipo, já deu uma ajuda para vocês, e aí a Fernanda já falou com a Larissa e trouxe ali alguns itens que faltava. Por exemplo, a motivação, né? A Larissa estava, eu vou participar sozinha e tal. É um evento em inglês, né? A gente não falou isso ainda, mas é um evento, foi tudo em inglês, né? Tudo que aconteceu lá foi em inglês. Tudo em inglês. Então você fica naquela, como é que eu posso falar? Dificuldade, né? Pô, será que eu vou? É em inglês? É uma zona de desconforto, né? Para mim, não é uma zona de conforto. E aí a Fernanda trouxe aquele empoderamento, né? Vamos lá, mulher, vamos fazer essa parada, e foi lá e fez. Então, são coisas super importantes. E para quem está ouvindo aqui, alguns aprendizados que a gente tira só dessa conversa que a gente teve rápido aqui, é a importância de conhecer as pessoas certas, a importância de ter protagonismo, ou seja, fazer o que a equipe aqui fez, já chegou lá se apresentando, já chegou lá mostrando para que vieram. Isso é super importante. Iniciativa, que vocês têm demais, eu não preciso nem comentar aqui, né? Os três aqui, tanto a Maurício, a Fernanda e a Larissa, muita iniciativa. O trabalho em equipe, que é super importante. E, principalmente, tenha mentores, né? Então, vocês tinham ideias, mas às vezes a gente está com ideias desorganizadas. E aí, quando a gente fala com mentores, ou seja, profissionais que têm mais experiência naquela determinada região, área, a gente consegue melhorar muito os nossos resultados finais. E aí eu só queria dar uma definição aqui que a Lari falou sobre MVP, né? Para quem não conhece, é o produto mínimo viável. Quando a gente está trabalhando com startups, criação de ideias, a gente cria esses MVPs. E o que é MVP? É um produto super simplificado que você já consegue, por exemplo, testar no mercado, comercializar, vender. Então, você quer construir um carro. No lugar de você construir peça por peça do carro, você faz ali a roda e você já vende a roda para um fabricante de, sei lá, patinete, não sei. E aí você constrói um skate, e aí do skate você transforma aquilo numa bicicleta. Então, você vai evoluindo seu produto, mas sempre seu produto ele pode ser comercializado. Não é assim, eu estou fazendo só a peça do carro. Daqui a 3 anos, quando o carro estiver pronto, eu vou comercializar. Então, só alguns comentários aqui para contextualizar quem não tem muito essa visão de empreendedorismo, tá? Então, acho que o Maurício ia falar, né, Maurício? Não, eu cheguei a participar desse primeiro grupo que tinha sido montado, porque eu realmente gostei dessa ideia dela, mas como era muito complexo, eu também tinha achado que era complexo, né? Havia outras pessoas que também tinham falado que era complexo de se desenvolver, não que a ideia fosse ruim. Só que assim, quando eu entrei, eu meio que nem tinha tanto o foco nisso, né? Quando eu entrei para participar, eu queria desenvolver em alguma coisa em Forge. Aprender e desenvolver alguma coisa em Forge. Não tinha nem foco de participar do desafio em si. Era mais pelo aprendizado. Aí quando eu mandei a mensagem para Mariana, né, falando, tá, aluno do BIM-AV, aí ela falou, uma das coisas, a primeira coisa que ela falou foi, foca nos desafios com prêmio. E aí a gente participou, assim, fez uma reunião, né, com todos desse primeiro grupo. E quando terminou a reunião, acabou que a gente ficou, sabe? As pessoas saíram da reunião, os outros participantes, e a gente ficou batendo papo. Eu, Larissa e Fernanda. E meio que foi quando a gente foi, pelo menos do meu lado, né? Elas já se conheciam porque elas fazem parte da mesma turma do BIM-AV. Que a gente começou a se conhecer, assim, enquanto grupo. Porque eu já tinha ouvido da Fernanda pelo podcast, né, da Natasha Sauer, né, com a Natasha Sauer, que ela trabalhava com uma Fernanda, mas não sabia quem era, né? E na hora que ela falou que trabalhava com a Natasha, eu associei. Falei, acho que ela falou de você no podcast. E a Larissa, ela tinha apresentado na sexta semana BIM Expert, né? Que foi quando eu também palestrei. Mas na hora que eu fui fazer parte do grupo, eu nem tinha associado quem era. Foi depois que terminou o evento do Hackathon que eu... peraí, você era aquela Larissa? E aí a gente acabou se conhecendo, mas no meu caso, eu não tinha um foco de um produto que eu quisesse desenvolver. Era alguma coisa que eu gostaria de participar, não tinha pretensão nenhuma de ganhar em nada. Mas assim, com toda a equipe trabalhando, com todo mundo se empenhando, que a gente foi vendo que o produto tinha potencial e que dava para participar do desafio, né? Foi bem legal, assim, pelo menos essa mudança de foco que eu tive. Não posso falar por todos, né? Mas a que eu tive, que era só de aprender mais alguma coisa, como se fosse num curso, e no final se tornar um time e um networking, né? É isso que eu queria te perguntar. Desde o começo, quando você falou, né, que a sua ideia
você ama cursos e que você estava tentando encaixar com o seu trabalho. Eu fiquei pensando assim, nossa, e como será que foi essa transição do Maurício, né? Porque um hackathon é completamente diferente de um curso, de uma conferência, onde você vai lá só para absorver, né? A ideia do hackathon é realmente ser uma maratona, então é realmente colocar as mãos na massa e desenvolver alguma coisa, nem que seja assim, só só muita dor de cabeça, né? Tem muitas pessoas que entram no hackathon, começam a desenvolver e não chegam a ter um produto, né? Ainda mais porque os hackathons, geralmente, eles acontecem em um final de semana. Então, imagina, tudo isso que vocês viveram ao longo de 2 a 3 semanas, num período de 3 dias. Então, sexta, sábado e domingo entregar. Acaba sendo muito mais intenso, sabe? Então, tem muita gente que não chega a entregar alguma coisa. E considerando o que o Maurício estava indo preparado para enfrentar, que ia ser uma conferência, um curso, aprender um pouco mais sobre o Ford, como é que foi isso para você? Essa mudança, como é que foi essa experiência? Eu cheguei a participar, né, dos workshops de Forge, fiz, né, o que foi apresentado, tive dúvida, entrei em contato com o Jaime, lá, o Forge Guy, ele me ajudou em coisas que eu estava com dúvida, e paralelamente a gente ia conversando sobre o produto que a gente estava pensando em fazer, esse primeiro produto ainda. E aí meio que a ideia foi morrendo do outro produto, porque era realmente, pelo tempo, né, inviável de se produzir. E aí eu fui falar no grupo que a gente havia feito de WhatsApp, eu fui falar com a Fernanda sobre uma outra coisa, né? Aí fui falar sobre uma programação de comando de voz que eu tinha visto, e aí ela falou, a gente está fazendo um outro grupo, vou te colocar nele, que você quer? Aí eu, quero. Mas nem sabia o que que era esse outro grupo, né? Que Conheça a as Fernanda, pessoas certas, né? é, a Fernanda, ela tem um protagonismo muito grande nisso, né? Assim, de se animar e vamos fazer, sabe? E meio que puxa a gente a ir junto. O bom é que ela se Então, animou pelas coisas certas também, né? Porque não adianta nada a pessoa se animar por qualquer coisa e as coisas serem ruins, né? Te leva para o buraco junto. ter a ideia e não ter a ação, né? Não, ela tinha, assim, muito coração para defender o que ela se propunha a fazer. Foi muito, muito legal, assim, algumas reuniões que a gente teve com todo o grupo, por conta disso, né? De conseguir desenvolver o que queria desenvolver, defender suas próprias ideias, todo mundo se respeitando, né? Não teve nenhuma vaidade. Porque, assim, embora umas pessoas fossem nativas, né, falando inglês, outras pessoas não eram, outros não eram, mas moravam em países de língua inglesa, e ainda assim todos se respeitaram dentro do seu conhecimento, dentro do seu quadrado. Foi muito legal, assim, essa mudança que eu tive de foco dentro do evento foi realmente muito grande. E tinha E muitas gostou? pessoas, adorei, e tinha muita gente boa no evento, assim, pelo menos a parte do grupo de brasileiros, tinha muito nome que eu já tinha visto, né? A Juliana Mizumoto, o Diego, que também palestrou na sexta semana Bean Expert. Tinha muita gente boa lá. O Ricota, o Vargas, então eram sempre profissionais aí atuantes de grandes empresas que já fazem um trabalho super legal. E realmente, é o que eu falei, são top tier professionals, né? Então são profissionais top do mundo inteiro que estão ali realmente para trazer inovação para a indústria. E vocês ganharam, então assim, parabéns de novo, sabe? Mas uma coisa que eu acho super legal é o que eu falei pro Maurício desde o começo, sabe? Como você tem muitas oportunidades dentro do hackathon, assim, a inovação para a indústria é ser, gente, inovação pode ser qualquer coisa, né? Vocês começaram com a ideia de um desenvolvimento com foco em terreno e acabaram no Hey Henry, né, que trabalha com voz. Então, assim, você vê que pode ser qualquer coisa, realmente. Eu já vi um outro evento, drones, o pessoal trabalhando com laser scan, então pode ser qualquer coisa. Teve até um dos participantes que foi a casa da árvore, né? Nossa!
Sim. Então, assim, qualquer coisa pode ser realmente uma inovação para resolver um problema da indústria da construção civil. Esse da Casa da Árvore era para engajar crianças na construção civil, porque a nova geração não se interessa pela construção civil. Então, assim, qualquer coisa pode ser e trazer inovação. Então, como você tem esse range muito grande, é muito legal você começar do final, né? Então, assim, qual que é o final? Quais são os desafios elencados ali no hackathon? Então, você olha primeiro para os desafios e depois, a partir daí, você começa a traçar a sua estratégia, né? Para atingir um deles, ou dois dele, ou o que seja. Sim. Sabe que depois que dessa primeira reunião, onde a gente viu que a ideia da Fernanda realmente nós não ia conseguir colocar no papel, o grupo 1, que foi o primeiro grupo que a gente entrou, estava com uma ideia X lá que eles queriam fazer. E eu e a Fernanda, a gente não estava confiante com aquela ideia, né? E a gente até chegou a ficar bem desanimado, assim. Foi um momento mais down, assim, que a gente ficou tipo, eu não acredito que a gente não vai conseguir botar em prática, né? E daí eu disse pra Fernanda, não, mas eu não vou desistir. Eu acho que a nossa ideia não vai dar, mas a deles também não é a melhor ideia. Nós vamos achar uma terceira ideia que vai ser a que nós vamos levar até o final. E aí eu disse, não, vamos pensar em alguma coisa, a gente tem bastante tempo ainda e a gente precisa encontrar alguma coisa melhor, porque eu não vou me conformar de fazer uma coisa meia boca. Vamos atrás de um grupo que faça algo que realmente a gente goste, que a gente realmente queira colocar o nosso tempo, despender o nosso tempo para ajudar, né? E aí, graças a Deus, tudo deu certo e a gente acabou conseguindo aí fechar no grupo do Rei Henry, que realmente foi uma ideia que nos motivou a querer ir até o fim, a querer terminar e fazer aquilo acontecer, né? Então, a gente teve assim, a gente passou por vários momentos dentro dessas 2 semanas e a gente conseguiu se posicionar, ir lá, falar em público e encontrar um grupo que fosse a nossa cara, assim, que realmente tivesse querendo resolver um problema que a gente também concordava que era um problema que merecia ser estudado e que merecia ter essa resolução. Então, isso foi muito legal. A gente entrou em contato com o Rei Henry depois do Hackathon Kickoff, né, que teve algumas pessoas fizeram um pitch assim de literalmente 15 segundos, cada um tinha, para falar a sua ideia e depois as pessoas podiam se juntar, quem tivesse interesse, e conversar mais. E eu e a Lari, o Maurício não pôde estar naquela hora, né? Mas eu e a Lari, a gente estava assistindo e daí depois, primeiro a gente escutou uma ideia muito legal, que era até do Thiago Ricota, que é, né, um super nome do BIM no Brasil, que a Mari até comentou antes, né? Sobre educação e tudo. Daí eu cheguei até a perguntar assim, tem a sala do Thiago? E daí tá, não tinha. E aí depois falaram assim sobre o Rei Henry, né? Que é um assistente de voz voltado para cronograma de obra, cronograma de projeto. Que E daí, como eu trabalho. Rei Henry, né? Ainda nem se chamava Rei Henry na época, o nome veio depois. E daí, como eu trabalho com planejamento, até que nem o Maurício falou com a Natasha, que, poxa, é uma mega referência de planejamento e Lean ligado com BIM, né, aqui no Brasil. Super elogio e eu conheço, sim, e admiro demais. Tenho muito prazer de poder trabalhar com a Natasha. E daí eu já achei interessante, né? Daí entrei na sala e falei, Lari, tô aqui nessa sala, vem! Aí ela já veio junto, a gente já começou a discutir, né? E foi uma coisa de desenvolver a ideia todos juntos e da gente conversar bastante, né? Que nem o Maurício falou, aquela coisa de saber defender o nosso ponto de vista. A gente tinha uma equipe super plural, né? No final éramos 10, nós 3, né, brasileiros, mais 5 americanos e mais 2 egípcios, né? Um deles trabalhando no Reino Unido. E até é muito interessante porque cada um tem a sua parte técnica de ver planejamento de uma forma diferente, né?
de ver a construção de uma forma diferente, dependendo da formação da pessoa, dependendo de onde ela mora e onde trabalha, é completamente diferente. Então, a gente sempre tinha que, mas talvez isso, não, vamos pensar de outra forma, e da gente saber argumentar, se comunicar e colocar a nossa ideia para jogo, né? Então, teve essa parte muito interessante de desenvolvimento em equipe dessa ideia, que foi muito legal. E depois que surgiu o nome também, né? Que eu acho que é um nome que cola na cabeça, ficou super uma jogada de marketing, né? E ele é uma homenagem ao Henry Gantt, que foi quem criou, né, o diagrama de Gantt, que é um super marco, né, no planejamento. Então, foi bem legal. A gente nunca imaginou que estaria indo por esse caminho, né? Gente, a gente pensou que ia fazer alguma coisa ligada ao 3D, a gráficos, enfim, a muita coisa. E daí acabamos indo para um caminho super diferente, mas que também nos entusiasmou demais a seguir com essa ideia, né? E cada um contribuindo da sua forma para que a gente desenvolvesse um produto legal. Eu tô adorando aqui o papo de vocês e eu tô só anotando aqui, né? Só fazendo minhas leves anotações aqui. Eu queria só comentar alguns outros aprendizados que eu tô aqui tentando extrair de vocês. Pô, o que é que essa galera fez e como é que outras pessoas podem chegar lá também, né? Então, eu já falei aqui da importância do conhecimento das pessoas certas, protagonismo, iniciativa. Entrei no BIM-AV. Desculpa. Ó, Entrem, gente! De onde veio essa voz, né? Não sei. Mas tiveram outras aqui que até me lembraram de um livro. A Mariana até vai lembrar disso. Vocês falaram aqui, eu não vou desistir, eu vou lá. Então, persistência. Persistência é uma coisa super importante que muita gente falha aí, né? Tem uma ideia, vai para o mercado, deu errado, aí já muda para outra. E, olha, a Mariana acabou até mostrando aí também. E a outra que vocês falaram, além de alinhamento, né, falaram que falou, eu quero um grupo que tenha, não sei, a nossa cara, né? Então, é super importante estar alinhado com os objetivos, por exemplo, quando a gente faz implementação BIM, né, a visão organizacional da empresa, como é que a gente alinha tudo aquilo. Se não tiver alinhado, vai dar problema lá na frente, né? E principalmente o que a Fernanda falou, conhecimento especializado, só que em outras palavras, né? A Fernanda falou, como eu já tenho experiência em planejamento e tal, então não é assim, eu vou fazer um aplicativo na área de tal. Se você não entende nada, vai dar problema. Então, vocês tiveram ali um produto, se vocês persistiram e vocês chegaram num ponto que vocês estavam alinhados, vocês tinham conhecimento especializado, até vocês fizeram aí os pitch, e tá só mais uma definição para quem não conhece, pitch, pessoal, basicamente é muito conhecido como elevator pitch, porque é o tempo que você tem ali entre o momento que você entra no elevador até o momento que você sai, né, para você fazer uma apresentação oral de um produto ou serviço, geralmente para investidores, então por isso que chama pitch, né. Então, basicamente, eles fizeram pitches lá, ou seja, breve apresentações orais, e aí outro ponto que eu trouxe aqui importante para ser mencionado é a questão da flexibilidade. A Fernanda falou, cada profissional vê o planejamento de formas bem diferentes, né? Principalmente nesse contexto. Você estava no AS Hackathon. Estados Unidos, Brasil, totalmente diferente. Eles têm sistemas diferentes, muito diferentes daqui. Eu sei como é. Enfim, bem diferente. Os egípcios, não tive experiência com egípcios, não sei como é que eles trabalham, mas em Londres já tem algumas diferenças também, até questão de classificação, como é que eles organizam as informações, é até diferente dos Estados Unidos da América. Então, assim, são todas as informações que a gente pode trazer aqui de aprendizados, né? E a Marina mostrou exatamente o que eu ia falar, que é o livro do Napoleon Hill, Think and Grow Rich, ou seja, quem pensa enriquece. E ele fala que, assim, o segredo do sucesso é você ter mentores, você ter o conhecimento das pessoas certas, o que ele chama no livro de mastermind, né? Então, tenha mastermind, grupos de profissionais, que é o que a gente está fazendo aqui, basicamente, né? Nós somos um pequeno mastermind. Iniciativa. Marina está fazendo barulho aí. E tem até no próprio livro um capítulo só sobre conhecimento especializado, persistência e fé. Então, cara, eu acho que está super alinhado aqui o que vocês estão falando com esses conhecimentos que a gente acaba aprendendo em desenvolvimento pessoal, né? No caso aqui, eu estou citando o Napoleon Hill. Eu só queria acrescentar uma coisa no que o Maurício e a Larissa falaram da atitude da Fernanda, assim. Que a Fernanda tinha uns insights de ir atrás dos grupos certos, assim, e sem querer, ela acertava, ela tateava por aqui e por ali, e no final o instinto dela estava certo. E eu queria comentar sobre esse instinto, sabe?
É muito importante a gente seguir o nosso instinto, porque o instinto é um conhecimento que ainda não está consolidado no nosso consciente como conhecimento. Às vezes a gente absorve informações... Foi profundo aí. Não, mas é verdade, a gente absorve informações... Repete aí de novo. É um conhecimento não estruturado, então são informações que você capta sem perceber que estão ali no seu cérebro e por algum motivo o seu subconsciente fez essas conexões, mas não chegaram no seu consciente. Então você tem esse instinto de que aquilo vai dar certo, por algum motivo que você não sabe explicar, mas você tem esse instinto. Então, acho que isso tudo, essa trajetória de vocês e esse achar uma coisa que fosse a nossa cara, tá muito ligado com esse instinto, né? Da Larissa falar, não, a gente tem que achar uma ideia que a gente vai ficar até o fim e que seja a nossa cara. Eu acho que tá ligado a essa questão, sabe? De vocês terem essas informações que não necessariamente estão no consciente de vocês ainda, mas que sem querer vocês encontraram, sabe? Então, de novo, pessoal, sigam os instintos de vocês, porque vocês estão de parabéns. E no início, assim, até foi um pouquinho conturbado, assim, de, tipo, ter que conversar com eles em inglês, né? Porque imagina, a gente entrou para conversar com 3 ou 4 americanos, né, na primeira conversa, e nós aqui do Brasil, a gente não mora num país que fala inglês todo dia. Meu inglês estava super enferrujado, assim, então no início eu queria falar e eu chegava a ter dificuldade, às vezes palavras simples que eu sabia me fugiam e eu não conseguia dizer o que eu queria. Então no início, assim, teve essa barreira, assim, acho que até da gente mesmo, sabe, de estar com esse medo de como eles vão enxergar a maneira como a gente fala, porque eu não falo tão bem, coisa assim. E no início isso foi para mim uma barreira assim bem grande, sabe? Mas com o tempo eu consegui ir me soltando um pouco mais. Inclusive a gente teve uma colega, a Melissa, que ela é americana e ela vinha conversar com a gente no privado. Ai, gurias, muito legal, vocês falam muito bem. E aí um dia eu disse para ela, ai, meu inglês não é muito bom assim, né? Tá difícil. E ela, não, capaz, o teu inglês tá muito bom, tu fala muito bem, não sei o quê. Então ela conseguiu nos dar esse incentivo, assim, do tipo, não, confia em vocês, vamos lá, pode botar para fora. E aí, assim, o pessoal conseguiu entender que a gente tinha essa dificuldade da linguagem e até, assim, numa das últimas reuniões, teve uma hora que me deu um branco, assim, eu sabia que eu queria falar em português, mas não saía em inglês, né? E o pessoal foi super, assim, de boas. Não, fica tranquila, calma, a gente espera, sabe? E eles foram super compreensivos, assim, de esperar eu conseguir pensar aquilo e colocar em palavras aquilo que eu queria dizer, porque às vezes é muito difícil, até porque é um inglês muito técnico, né? A gente, quando faz um cursinho de inglês, é um inglês básico, de vou viajar, de ser turista, de conhecer lugares, comidas, roupas. E quando a gente entra num hackathon... Pizza. Então, quando a gente entra num hackathon, acaba que a gente pega uma linguagem muito técnica. A gente tem que falar de planejamento, a gente tem que falar de BIM, de obra, de construção. Então, são palavras que a gente não costuma ter no nosso curso básico de inglês. E isso é uma coisa que no início acaba sendo uma barreira, assim, sabe? Mas com o tempo, realmente, a gente vai aprendendo aquilo ali, vai tendo um domínio maior e isso acaba fluindo de uma maneira muito mais fácil, sabe? Eu disse, meu inglês estava enferrujado e melhorou, assim, 80%, sabe? Depois disso, porque eu realmente consegui aprender muito em pouco tempo. Vou falar pro Damon... O bloqueio era mais nosso, né? A verdade. Isso. Eu vou falar com o pessoal da organização que a gente tem que cobrar mais caro, então eu tô vendo que... Tô brincando. Larissa, eu fiquei imaginando a Melissa falando com você que, tipo assim, guria, capaz, your English is very good. Ela falava assim, capaz. ela explicando aqui, não, ela falou comigo, capaz, guria, não, teu inglês é bom. Aí eu fiquei bem engraçado, né? Nossa, teve... Os gaúchos dominando o mundo.
Ai, A teve Melissa um era um momento doce de muito pessoa. engraçado. Teve um momento muito engraçado que a gente mandou uma foto para apresentação, que é basicamente uma foto da gente analisando um planejamento. Mas quem tá ali na foto sou eu, a Débora, a Natácia, a Thaís, o pessoal que trabalha lá no Incorp. Só que ninguém sem aparecer o rosto, assim, de costas, mas para mostrar, digamos assim, que tem que se discutir um planejamento, né? Fazia parte da nossa apresentação. E daí, em cima da mesa, tinha uma cuia de chimarrão. Aí eu falando com eles, mas ali na mesa, que é aquilo? Daí o americano falou, mate, bate. Daí, como é que tu sabe? Meu Deus. Chimarrão, cara. Foi bem isso, assim. É porque pra Menos gente o Maurício, né? Maurício ficou ali, resistência, né? Maurício Carioca, né? Ô, gente, mas eu queria saber de vocês, o que é o Hey Henry? Vamos falar agora da aplicação, tá? Então, vocês começaram, só para dar uma leve recapitulada, vocês começaram em outros grupos com algumas ideias. As ideias, elas não foram, talvez, tão boas para o AEC Hackathon, porque era um evento mais curto. E aí vocês, depois de diversas conversas, trocas de grupo, o que a gente chama de pivotagem, né? Vocês pivotaram ali, vocês mudaram o que vocês queriam fazer e vocês chegaram no Hey Henry. Então, o que é o Hey Henry? Vocês podem falar para a gente aqui o elevator pitch de vocês aí, ou basicamente como é que funciona isso em mais detalhes aqui para quem está nos ouvindo? Bom, o Hey Henry é um assistente de voz voltado para a construção civil, né? Um assistente de voz que utiliza, a princípio, a gente utilizou o Google Assistant para poder desenvolver. A gente utiliza ele para poder responder as perguntas relacionadas a cronogramas de obra, ou projeto, né? No que for. Tudo isso em tempo real. Que ao invés de a gente ter que parar para fazer uma reunião, como a foto que a Fernanda havia dito, que tinham várias pessoas analisando o mesmo gráfico para poder chegar a um consenso do planejamento, a gente só pergunta ao aplicativo, ele com acesso aos dados da planilha, nos responde as informações que a gente precisa, sabe? Através de machine learning, de treinamento, né, que a gente foi desenvolvendo, de tipos de pergunta e como ele interpretar essas perguntas, o que ele vai nos responder, através de um dispositivo móvel. Então, assim, durante uma reunião, você precisa de uma informação, ao invés de você ter que parar a reunião para poder olhar um diagrama e achar a informação que você quer, na data que você quer, você já tem essa resposta automaticamente. Tanto em reunião quanto, não sei, você não tem nenhuma tabela, nenhuma planilha na cabeça. Ninguém consegue memorizar tudo, principalmente quando maior a obra, maior a quantidade de informação que você tem numa planilha. Então, você está numa reunião, ou você está, sei lá, dirigindo, você precisa de uma informação, você pergunta e o assistente te responde. Tem que contar que às vezes muda muito, né? Você tem Sim. atualizações e atualizações e atualizações. Isso foi uma das coisas assim, que eu falei, né, em uma das reuniões que a gente estava. Tipo, eu estava querendo falar isso há bastante tempo e estava nesse bloqueio que a Larissa estava falando, que o assistente vai responder a sua pergunta, só você. E eu queria falar e estava travado, esperando os 3 segundos, da regra dos 3 segundos que o Arthur fala, até chegar a minha hora. Quando chegava a minha hora de falar, eu ficava bloqueado, até que uma hora eu fui e falei. Mas essa informação tem que estar vinculada à nuvem, para ela estar o mais fiel possível. Porque senão você pergunta para o assistente, ele te dá uma data, te dá um tipo de serviço que vai ser feito em algum local, e essa data vai estar defasada, e você vai culpar o assistente. Mas a culpa não é do assistente, a culpa seria da planilha, que estaria desatualizada. Então, com essas informações vindas da nuvem, onde o aplicativo tem acesso, você tenha mais acurácia, tem mais precisão nas informações que você tem. E o aplicativo ele só vai servir para facilitar, para ganhar tempo, né? Ganhar produtividade dentro do seu trabalho. E tem uma coisa legal nisso, que tem várias tecnologias agora, né? Dentro dessa área de planejamento de obras e cronogramas e tal. Inclusive, uma tecnologia que eu acho que faz total sentido junto com o Hey Henry é a Alice Technologies, né?
que não sei quem conhece, mas essa empresa, eles têm um sistema onde você faz um planejamento, você cria as regras, então você fala qual que é o tamanho da sua equipe, você coloca algumas pré-definições, e você tem um cronograma. Se você tem alguma alteração, seja na equipe ou qualquer coisa assim, equipamento, dentro dessas regras que você criou, ele já faz essa atualização automática com você, mostrando o que foi, o que está de diferente dentro das regras. Então, você não precisa ir lá manualmente e fazer todo o replanejamento. Todo esse replanejamento ele é automático a partir das regras que você fez. Agora, imagina só, né? Quando você tem isso tudo junto com um assistente pessoal desenvolvido por vocês, por essa equipe maravilhosa, você vê que a tecnologia realmente não é mais um problema, né? Sim, a tecnologia, ela, nesse caso, ela auxilia até uma perda de produtividade que as pessoas vão ganhando com uma certa maturidade. Onde eu trabalho, tem um consultor de terraplanagem que ele tem um conhecimento absurdo. Só que ele precisa analisar os dados. Só que, infelizmente, a visão dele vem se prejudicando com o tempo. Então, para ele trabalhar, ele precisa que tenha alguém do lado dele lendo as informações, passando as informações para ele, porque ele já não consegue, mesmo de óculos, enxergar bem. Então, assim, esse assistente ele acaba trazendo uma acessibilidade para o nosso campo de trabalho, né? Então, assim, ele ganha em duas frentes, né? Tanto na produtividade quanto na inclusão das pessoas. Até a gente já teve, né, uma reunião pós-hackathon, porque a gente está averiguando a possibilidade de continuar, né, com o desenvolvimento do Hey Henry, porque a gente teve uma resposta muito legal dos investidores, né, que estavam presentes no hackathon durante o nosso pitch de startup. E a gente está ainda como equipe avaliando a continuidade do Hey Henry. E a gente falou sobre a Alice Technologies, né, que a Mariana mencionou, né? Então, a gente está agora trabalhando num desenvolvimento maior, também pensando muito no que o Maurício falou nessa coisa de inclusão, não só de inclusão, da gente ter os dados atualizados na nuvem, que também foi um apontamento muito interessante que o Maurício fez, né, que é super interessante, mas a gente fazer isso também de forma bidirecional. A gente poder falar para o assistente, ó, essa tarefa foi concluída tal dia, e ele já atualizar também. Então, não é só a informação saindo, mas a informação entrando também dentro do nosso banco de dados. Então, eu vou aproveitar já e fazer um merchanzinho. Pode, Arthur? Tá liberado? Liberadíssima. Vai. A gente Pode fazer. tá agora numa fase aí pelas próximas semanas, né? Pelo que a gente discutiu na nossa última reunião, da gente tá conversando com as pessoas que realmente trabalham com planejamento, né? Não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Estamos aí entrando em contato com a nossa rede, porque a gente quer a opinião das pessoas, quer saber o que elas querem para que esse aplicativo, para que esse assistente de voz funcione. Então, se você é uma pessoa que trabalha com planejamento, que tem conhecimento, que tem interesse no Hey Henry, por favor, entre em contato comigo ou com o Maurício ou com a Larissa para que a gente possa bater um papo, para que possa responder um questionáriozinho bem rápido, para a gente entender qual que é a sua necessidade, como que a gente pode contribuir para a gente desenvolver o Hey Henry e continuar botando o projeto para frente. Então, se você quiser participar, ter uma partezinha aí na história do Hey Henry, que a gente está com uma ideia muito boa, por favor, entre em contato com a gente. Ô Mariana, vocês estão muito vendedores, não estão, Mariana? Você tá orgulhosa? A coisa mais linda isso aqui. Do começo até o fim, só tô sentindo orgulho aqui. Meu Deus, eu tô quase chorando já aqui, da emoção. Que legal. Ô, Fernanda, só para quem quiser entrar em contato com vocês, deixa um contato, tem um Instagram aí, não sei, Fernanda, Maurício, só para ficar mais claro pro pessoal. Pode entrar em contato com a gente no LinkedIn, vai estar escrito o nosso nome na descrição do podcast. Aí é só procurar, a gente tá com esses nomes mesmo no LinkedIn, só manda uma mensagem pra gente.
E bora falar sobre o planejamento, sobre assistentes de voz e sobre as nossas necessidades do dia a dia. Se a gente pegasse eles lá no começo, né? Principalmente a Larissa, que falava que morria de vergonha, a Fernanda, que morria de vergonha, hoje estão aí pedindo para fazer merchan, entendeu? Não, tá muito parabéns. Me sigam no Instagram também. Recebam! Marina, deixa com eles. Vai, Larissa, vai. Faz aí, Larissa. Podem me seguir lá no Instagram, é @lariq, de quadro, B de bola, .eng, de engenharia, lariqb.eng. Eu tô postando conteúdo sobre BIM também. Queremos fomentar o nosso mercado aí, falar sobre BIM, discutir. Se quiserem também consultorias, implementações de BIM, podem falar com a gente, podem nos chamar, que a gente está aí no mercado querendo ajudar todo mundo. Vai, Maurício, não deixa barato não, fala aí. Bom, o meu contato, assim, eu utilizo mais o LinkedIn, né? Não sou tanto de usar o Instagram ou o Facebook. Então, o meu contato vai acabar estando na descrição, como a Fernanda falou. E aí, estamos aí também para poder auxiliar quem estiver precisando na área de BIM, na área de construção, com arquitetura. Se a BIM Expert chegar a 10 mil inscritos no Instagram, o Maurício vai abrir um TikTok. É isso? Eu ia gostar, hein, Maurício? Eu ia gostar. Vamos lá. Vou começar a fazer o impulsionamento agora. Daqui a 2 dias a gente chega lá, só para incentivar a Mari falou sobre como seria, né, antes do BIM AV. E aí eu lembrei que a minha entrevista, né, quando a gente escolheu alguém para poder fazer a entrevista, né, eu tinha escolhido o Eric Mark. Na época eu estava trabalhando, né, com ele na Axion. Embora eu não tivesse contato com ele na Espanha e eu trabalhando daqui do Brasil. E aí ele falou, bom, eu já te conheço um pouco, mas fala aí sobre você, sabe? Seu nome, o que você faz? Aí eu falei, eu sou Maurício, sou arquiteto. Aí você já conhece o BIM? Aí eu fui e falei, sim. E ele disse, você poderia ser um pouco menos monossilábico? Seja menos monossilábico. Eu vou anotar aqui também nos aprendizados do dia hoje, certo? Mas, e aí, Maurício? Se vocês acham que a gente sabe vender, que a gente está aqui vendendo nosso produto, isso tudo é culpa da Mariana. Então, se inscrevam para o BIM AV, que vocês não vão aprender só BIM, vocês também vão aprender a vender. E as aulas dela são maravilhosas, tá? Então, participem do BIM AV. Eu já estava até vendendo o Maurício esses dias no WhatsApp. Tanto que eu aprendi. Epa! Explica isso aí, Fernando. Lembrando... Elogiando, eu fui também, eu fiz a apresentação dele, em vez de ser monossilábica, eu fiz uma lista ali de vários atributos, né, que o Maurício tem, e tava vendendo ele já pode até alterar na descrição do LinkedIn, Maurício. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquela descrição. Lembrando que esse podcast não defende o tráfico de pessoas, viu? Era venda... Por favor, gente, não confunda as coisas. Mas se vocês quiserem o TikTok do Maurício, por favor, sigam o BIM Experts aí no Instagram, 10 mil inscritos. Siga a BIM Experts e a gente vai publicar o TikTok do Maurício. Maurício, deu Vou errado. aproveitar e já vou falar o meu também, tá todo mundo falando no Instagram, o Arthur agora abriu o dele, ele também vai falar o dele, porque o Arthur agora ele resolveu ser público, né? Se ele era uma pessoa privada, agora ele resolveu ser público. O meu é @Macedo e agora o do Arthur público é o quê? O meu é @Arthur, sem H, A-R-T-U-R, N-B, N Bessone, desculpa. Arthur N Bessone, B-E-S-S-O-N. Eu acho que a Mariana teve um dedinho aí, né, pra esse Instagram virar público, não teve, Mariana? Nossa, mas foram anos nisso, né? Eu vendo os outros, né, mano? Eu vendo os outros. Eu deixo pra...
Então, galera, eu só quero recapitular aqui para quem está ouvindo, porque eu acho que são informações importantíssimas. Assim, primeiro, a gente está super feliz de estar batendo esse papo com vocês aqui. E também ver a evolução, né? Desde o início até agora, eu acho que tá, assim, vocês estão bem diferentes, isso é muito importante, tá? E aí, só listando aqui alguns pontos que, para quem está assistindo, pode aprender com vocês. Persistência, tá? A gente falou sobre isso. Alinhamento organizacional. Então, quando vocês forem fazer algum trabalho, implementação, gestão, tem que estar alinhado com os objetivos, senão vai dar problema. Ter conhecimento especializado, como a Fernanda falou, não adianta ela fazer um aplicativo de planejamento se ela não soubesse nada de planejamento, né, Fê? Então, claro, não necessariamente todo mundo precisa saber tudo de planejamento, mas é importante que tenha dentro da equipe, falando, né, em termos desse mastermind, né, que também é importante, esse conhecimento especializado. Flexibilidade para mudanças, vocês fizeram pivotagem, vocês mudaram, vocês foram lá, isso aqui não vai dar certo, até chegar num ponto que desse certo. E tem muita gente que passa anos sem fazer pivotagem. E aí perde muito tempo, porque fica ali, cabeça dura, batendo no mesmo ponto, sem necessariamente ser um ponto bom. Então é importante ter esse balanço, né, de pivotagem e persistência. Ser persistente, mas ter aí essa visão aberta para analisar, para ver que você está indo no caminho certo, né? A Mari falou sobre seguir os instintos de vocês também. O conhecimento das pessoas certas. Então, mentoria, vocês participaram de mentoria, vocês tiveram contato com investidores, vocês tiveram contato com muita gente legal. Protagonismo. Essa questão do hackathon é muito legal que, assim, tem mentoria com a área de tecnologia. Então, tem mentores específicos da área de tecnologia. Então, pessoas que entendem de programação, back-end, front-end, tudo, armazenamento de dados. Então, tem um pessoal bem pesado nisso. E também tem os mentores da indústria EC. Então, até se você quer validar a sua ideia como profissional da EC, também tem esse tipo de mentores. E daí os investidores, né, que a Fernanda falou que eles tiveram contato, foram pessoas que avaliaram os pitches, né? Então, são investidores de venture capital. Então, são pessoas que investem em nome de grandes empresas. Então, pessoas com mega experiência que estavam ali avaliando a qualidade do que estava sendo apresentado. Então, assim, realmente uma vivência muito rica e que eu recomendo a todo mundo que tiver interesse em participar. Realmente a atitude de vocês fizeram toda a diferença, né? Porque não adianta nada a pessoa se inscrever e achar que tem alguma varinha mágica. Não tem, né, Arthur? Não, tem toda uma preparação aqui, né? Por exemplo, o pessoal chegou lá e um dia, já conseguiram fazer as coisas, né? Mas quanto tempo eles não estão desenvolvendo várias habilidades aí na fundação deles para chegar lá e fazer isso, né? Então, quando a gente analisa o sucesso, tem muita gente que só analisa o sucesso, não vê as derrotas, os fracassos, as noites não dormidas, toda a persistência que levou a chegar naquele ponto, né? Então, isso é super importante. Inclusive, eu estava falando com um amigo meu ontem, que ele falou assim, a gente não aprende nada com o sucesso dos outros. Porque com o sucesso você tem tantas coisinhas que nem a própria pessoa às vezes consegue avaliar, né? Então, às vezes até pra gente avaliar por que a gente foi bem sucedido em alguma coisa é muito difícil. Agora, com fracasso a gente aprende, né? Porque o fracasso a gente sabe exatamente o que deu errado. Exatamente o que deu errado. Você aprende como não fazer, né? Exato, é muito mais fácil. E daí, aqui, eu peguei a minha conversa com a Fernanda, bem quando ela veio falar comigo sobre o hackathon. A primeira coisa que a Fernanda perguntou foi aqui, né? Quanto tempo vai levar? Qual que vai ser a demanda? Porque eu trabalho. Daí eu falei, olha, quanto tempo você quiser? Porque a verdade é que assim, é uma equipe, né? Então é tudo, de novo, gerenciamento. Então, gestão de tempo. Você tem que saber gerenciar o seu tempo, dizer quanto tempo você vai estar disponível, explicar isso para sua equipe, jogar limpo. Então, essa é uma das coisas que já de cara. E como formar grupos? Daí eu falei, ou você entra em um ponto, ou você faz o seu. A melhor opção é sempre o network. Então, eu já joguei lá para a Fernanda já pegou e já colocou em prática no mesmo instante que ela entrou ali junto com a Larissa. Ela perguntou, eu preciso programar? Eu não sei programar, eu não gosto muito. Daí ela falou, eu sei bem pouco, faz anos que eu não faço nada. Daí eu falei, não precisa, vão ter pessoas que têm essa habilidade.
E daí ela começou a jogar um monte de perguntas, um monte de perguntas, assim. A conversa foi bem longa, mas eu fico feliz que ela tenha realmente conseguido juntar essa equipe maravilhosa e fazer acontecer. Isso aí, parabéns, eu tô muito Foi um orgulhosa. time bem plural e com uma sinergia muito boa, cara. Não dá para Aí, ó. colocar todo o peso, né, em uma única pessoa, porque acaba que você tem o pessoal que tem o conhecimento técnico da construção, tem o pessoal que tinha o conhecimento técnico da programação, que não necessariamente tinha o conhecimento de como funcionava na construção. Então, são coisas que vão se complementando para dar certo, né? Então, por mais que uma pessoa não soubesse programar, estando num time com alguém que saiba programar, e tendo como conversar, tendo uma boa troca de informações, as coisas nascem, né? As coisas É, funcionam. Aí, ó, o mais um Maurício fator do sucesso. Mas o fator tá do sucesso super foi certo. essa sinergia da equipe, né? Porque se a equipe não fosse assim, né? Se todo mundo não se respeitasse, dificilmente ia sair alguma coisa. É verdade. Até tem uma história bem engraçada, né? Porque não é nem todo mundo que participa do hackathon é da indústria da construção, né? Então, na nossa primeira equipe, né, a gente tinha um engenheiro mecânico, né? E ele é espanhol. Então, a gente tentando explicar aquele negócio da terraplenagem, sabe? Eu nunca li um texto em inglês sobre terraplenagem. Ele Tipo, se eu li sabia, quando eu leio inglês, eu leio livros e tudo, mas nunca ia ler sobre terraplanagem, sabe? Então eu não tinha o vocabulário. E daí ele também não tinha, porque ele é engenheiro mecânico, né? E aí é uma coisa assim muito da comunicação. Tem que explicar as coisas mesmo sem ter as palavras certas. Tu usa outras palavras, aí tu vai cercando aquele conceito que tu precisa até que chegue, né, num acordo assim de conhecimento, né? Então tem muito disso assim da gente saber se comunicar, mesmo que não saiba as palavras, a gente não desistir, continua tentando, continua buscando, a né, transmitir aquilo. Larissa e a Fernanda até chegaram a fazer nessa reunião que a gente estava tendo, eu estava tentando explicar, eu pedi para elas abrirem o Revit para poder fazer, para ele ver o que era, para ver se ele entendia, para ficar mais mastigada a informação. No próximo evento, compra um quadrinho assim, ó, e vai desenhando. Brinca de imagem e ação, entendeu? Sim, a gente vira meio italiano, porque a gente, ao invés de falar só com as palavras, a gente começa a gesticular, viu? Melhorou um pouco quando a gente abriu o Revit, compartilhou ali a tela, né? Que nem o Maurício sugeriu, aí melhorou um pouco, né? Mas eram os dois lados com conhecimentos muito distintos e nenhum dos dois com vocabulário necessário. Nosotros podemos hablar espanhol. Foi muito louco, mas é muito importante a gente não Como é que era desistir. bota fora? Era bota fuera? Pior que a gente nem tentou espanhol. Cara, a gente não tentou falar em Gente! espanhol com ele. Porque se a gente falasse em espanhol, as outras pessoas que estavam presentes também não iam entender, né? Porque não era só ele, tinha o... Excuse me! Bota fuera! Não, é muito, muito complicado. Eu acho que o que a gente tira muito dessa lição é: se tu tem algo a ser dito, persiste, sabe? Talvez tu não tenha as palavras adequadas, mas insiste, porque se a tua ideia é válida, é o mais importante. Eu acho que sobre isso, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha gente de todo lugar do mundo, era uma startup, então eram 120 funcionários e tinham no máximo 2 de cada país. Então era muito engraçado, que era exatamente isso que eu falei, era excuse me, e daí você falava do mais próximo possível da linguagem da outra pessoa, na linguagem dela, sabe? Então, o meu chefe, que ele era espanhol, ele preferia às vezes quando eu falava em português. Quando a gente não entendia alguma coisa. Então, por isso que eu falei, você tentou espanhol. Porque, assim, uma coisa que é engraçada da comunicação é que às vezes a gente fica insistindo
E às vezes a gente tem a tendência de, como que eu posso dizer, falar mais alto, né? Ou então Ou tentar falar a devagar. mesma coisa, ou falar devagar. Só que o problema não tá na pessoa escutar, tá em ela decodificar a informação que você tá passando para ela. E você passar a mesma coisa repetidas vezes não quer dizer nada, porque a cabeça dela às vezes não tá preparada para receber aquilo, sabe? Então, por exemplo, o Arthur falando para mim, Mariana, não precisa comprar tanto sapato. Meu cérebro não estava pronto para absorver aquilo. Não interessa quantas vezes ele fosse repetir isso para mim, entendeu? Não ia funcionar. E daí o que que acontece? Eu preciso passar por um processo, né? Até chegar no momento em que eu vou entender isso que ele tem a me dizer. Mas eu acho que é a mesma coisa quando a gente está falando com uma pessoa de um outro país, sabe? Às vezes ela não vai entender na hora, então você tem que tentar achar outros jeitos ou esperar o tempo de maturação da pessoa, porque ela às vezes nunca vai nem te entender. Uma das reuniões que eu acho que a Fernanda e a Larissa não puderam participar, que eu estava conversando com eles, foi quando a gente estava até conversando sobre a informação na nuvem, para poder ter a planilha com as informações mais fiéis possíveis. Eu estava falando que se a gente não tiver a informação na nuvem, para que não tivesse esse problema da pessoa perguntar ao assistente, o Henry vai dizer que está programado para finalizar tal etapa na semana que vem. Aí ele vai te dizer a data e essa data já está defasada porque a planilha não foi atualizada. Eu estava querendo dizer a eles que precisava ter um aviso anteriormente, sabe? Do Henry dizer que, bom, segundo os dados que eu tenho na planilha, está programado para o dia tal. E eu não consegui explicar isso. Eu tive que explicar a mesma coisa umas 4 vezes para tentar, tipo, dando exemplos do que era, até que o Evan entendeu o que eu quis dizer. Ele falou, não, ele está dizendo só que a gente tem que colocar um aviso de advertência para as pessoas saberem que a planilha, ele tá dando a resposta baseada na planilha que ele está lendo. Mas se a gente tiver na nuvem, não vai ter esse problema, porque a planilha já vai estar com os dados mais atualizados. Vai ter a consolidação que todas as pessoas teriam acesso. Então, é realmente isso que você falou, de tentar insistir, tentar outras maneiras, tentar explicar, dar voltas, até que a gente consiga. Mas em outra língua, realmente é muito desconfortável isso, né? Porque você acha que você não tá conseguindo passar a mensagem. Se não me engano, essa foi a primeira reunião que eu participei com eles até. Então, eu tinha menos entrosamento ainda, né? Não sabia ainda como que eles iam lidar com essa dificuldade da língua. Meu inglês também estava enferrujadíssimo. E eu ainda tinha uma britadeira de uma demolição que tá tendo do lado aqui da minha casa. Então, conforme eu ligava o microfone, era eu falando com o inglês enferrujado e a britadeira no fundo, né? No som. A britadeira, a maquita. Eu ia ter surtado já. Que massa. Galera, eu tô adorando esse papo aqui. Olha a quantidade de coisa que a gente já falou aqui. Eu já mencionei aqueles tópicos, a Marina complementou. A gente falou de iniciativa, trabalho em equipe, pivotagem, partir de uma dor existente, que é uma das coisas mais importantes em startups, é você realmente solucionar uma dor existente, não uma suposição. Às vezes a gente, como fundadores, eu tenho uma ideia legal, e não necessariamente aquilo vai resolver a dor de ninguém. Então tem que ter realmente essa validação para saber se aquilo é uma dor. Simplificar, vocês falaram, nem sempre o problema está na tecnologia. Na maioria das vezes, tem muita startup criando novos mercados, só simplificando o que já existe. Então, é uma área muito boa para fazer isso. E a gente falou de tanto conceito legal aqui, ó, de empreendedorismo, MVP, pitch, vocês falaram do Google Assistant, open source, venture capital, que a Marina falou também, que para quem não conhece é exatamente esses profissionais que investem, né, em startups, até decodificação de linguagem. Meu Deus, a gente tá falando de muita coisa legal aqui. E assim, o papo tá legal, mas eu tenho... Sobre decodificação de linguagem, só queria falar uma coisa. Muito ficção científica, mas eu queria compartilhar. Indicar, na verdade. Tem um podcast do Joe Rogan com o Elon Musk. Indico todo mundo assistir, é o último de agora. E daí o Elon Musk, ele fala que o nosso problema com a linguagem e essa questão de decodificar a linguagem, interpretar e reinterpretar, é o que está fazendo ele investir na startup dele, onde a ideia dele é que em 5 anos a gente não use mais a linguagem. A gente meio que se comunique por telepatia. E esse podcast é muito legal, escutem, vale a pena, tá lá no YouTube. O Elon Musk é o nosso Tony Stark, né?
Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas Tony Stark foi baseado em muitas coisas nele, né? Eu li recentemente a bibliografia do Elon Musk e ele falou isso, que ele era super amigo, né? Do ator, né? De Tony Stark, e eles passavam muito tempo juntos para entender como era que o Elon Musk se comportava. Então, assim, é sensacional. Como a Marina falou aí, vale a pena ler. Pessoal, eu tenho só algumas perguntas aqui, só para a gente fechar de forma geral o tema. A primeira que eu ia fazer, eu acho que a Fernanda já respondeu, era se vocês iriam continuar desenvolvendo o Hey Henry após o Hackathon, e vocês vão, né, continuar desenvolvendo. Então, quem tiver interesse na parada, fala com eles, tá, pessoal? Eles já disponibilizaram o LinkedIn deles, é só pesquisar o nome deles, que pode ser super interessante. Mas eu queria saber o seguinte, quais as principais dificuldades que vocês tiveram nesse evento? Teria algo em especial que vocês pudessem... Jogo rápido. Fora a língua, não pode falar língua, troca. Já foi. Fora a língua. Diferença cultural. Diferença cultural. Já foi. Diferença cultural entre a gente. Agora, Fernanda e Maurício não podem repetir. Mas espera aí. Rapidão, Fernanda. A diferença cultural, assim, chimarrão ou não chimarrão, ou uma coisa mais... ou uma coisa mais... O americano até sabia o que era o mate, né? Então, poxa, já estava super avançada. Na minha opinião, é uma questão cultural também muito ligada à forma como a gente faz a construção civil, né, nos diferentes países, né? Eu falando, eu trabalho com planejamento baseado em localização, e daí eles trabalham com CPM. São palavras técnicas, mas são coisas muito diferentes. Para quem trabalha assim com isso, sabe? São coisas assim opostas. É uma coisa assim de alguém falando, o planejamento vai para o lixo. E eu pensando, não, se tu controla, não vai para o lixo. E a gente argumentando, entendeu? Então é aquela coisa sempre com muito respeito, mas a gente saber argumentar, né? Porque é um mundo muito diferente, sabe? É uma visão muito diferente da própria construção. Então, mesmo sendo... Oi. Não, é como aquela aula que a Natasha tem no modo de Vicona do BIM AV, que ela pergunta qual a diferença de um arco e flecha e de um foguete, né? Porque o arco e flecha, depois que você atirou, já era. Ele vai para algum lugar. O foguete não, você vai controlando o tempo inteiro. Então não é que vai para o lixo, né? Se você tem um controle, se você tem experiência, como a gente fala aqui, na arena, suficiente para saber o que é que vai acontecer, você consegue melhorando seu planejamento e controlando ele para que você consiga chegar no resultado final. Exatamente. Eu devia ter só mostrado a figurinha assim para ele, sabe? Também voltando no nosso papo sobre comunicação, para explicar, sabe? É uma diferença cultural bem grande, assim, também, da gente falando assim, teve até um momento que a gente estava também falando sobre o pitch de startup, e daí eles estavam falando sobre uma empresa que se chama Procore, que é muito popular nos Estados Unidos, mas aqui a gente não conhece, e daí... para eles, assim, não, mas é o mercado daqui, sabe? A gente falando, não, mas não é do mundo todo. É uma coisa assim, a gente tentar dialogar e indo, sabe? Tentar chegar num consenso. São mundos muito, muito diferentes, né? Tanto da parte técnica, quanto também até a parte de, agora, essa questão de investidores. Não é só os Estados Unidos. A gente pode, de repente, decidir começar por lá, mas e depois? Né? Então, pode ir para a Austrália, pode chegar no ChatMate. Vamos chegar lá no ChatMate. Eu ia fazer essa pergunta. Como é que tá a API de integração de vocês? Se vocês pensam nisso. Porque, cara, é uma tecnologia muito legal do Google Assistant e, para ser bem sincero, eu utilizo muito hoje tecnologia por voz, inclusive a forma que a gente as empresas estão trabalhando o SEO, que é aquele Search Engine Optimization na parte de marketing, né? Eu estava até falando isso com a Larissa semana passada, né? Uma coisa bem específica da parte de marketing. Ela está mudando por conta das pesquisas de voz. Porque antigamente você pesquisa na internet. Antigamente não, né? A gente ainda pesquisa na internet. Por exemplo, não sei, o que é BIM, né? E agora, quando você tem a Alexa, você tem o Google Assistant, você faz perguntas de forma diferente. Então, a forma como as
ferramentas de busca estão entendendo essa parte de ranqueamento, né, para colocar seu site, sua página no Google mais fácil, está mudando de acordo com essas novas tecnologias, não é como antes. Porque agora eu pergunto a Alexa, como é que está o tempo hoje? Ela fala, o tempo está tanto, leva um guarda-chuva. Então, ela já começa ali, através de machine learning, né, e inteligência artificial, aprendendo algumas coisas e modificando aquilo. Então, assim, é muito bom. Eu adoro usar a Alexa aqui e eu acho que seria uma coisa boa para utilizar até no ChatGPT também no futuro. Então, olha, faz um chat aí para mim, Aí, 10 por ó. 15 por 30, pá! E aí a integração utiliza o sistema de voz para poder fazer isso acontecer, né? É, E aí é a parte do planejamento. só fazendo um último comentário sobre essa questão do consumo de voz. Foi feita uma pesquisa agora, inclusive saiu no Meio Mensagem, falando que o consumo de áudio digital tem aumentado muito, inclusive no Brasil. Então, antes a gente não via tanto esse consumo de áudio, né? A gente teve os rádios, daí com as plataformas digitais o pessoal tinha muito consumo de vídeo, YouTube, né? Sempre teve. Só que agora a gente está tendo uma preferência por áudio first. Então as pessoas estão preferindo áudios. E isso aumentou muito nessa época da quarentena. Então, Hey Henry aí, futuro Hey, bem Henry. promissor. Estou até procurando aqui um dado que a gente encontrou quando estava fazendo a nossa pesquisa de pitch para passar para vocês. Que ele fala justamente sobre isso, que no futuro a gente vai ter muito mais fones de ouvido, né, do que relógios, né, smartwatches. Então, é algo bem... Eu posso falar que com certeza esses fones Bluetooth, não os grandes, mas aqueles pequenininhos que você nem percebe que tá no ouvido, foram a minha melhor aquisição do mundo, assim. Porque eu consigo pedir para Siri ler mensagem, eu consigo ouvir livro, eu consigo ouvir música e eu fico o dia inteiro com aquilo. Às vezes virou uma compulsão, assim, sabe? E agora eu tenho vontade de que tudo seja áudio, né? Menos mensagem de WhatsApp, pode continuar sendo mensagem. Porque não dá para escutar em 2 vezes, mas assim, realmente essa questão do áudio é muito forte. E uma outra coisa que é muito interessante é o nome que vocês deram, que é Hey Henry. Porque ultimamente, né, com todos esses discursos de empoderamento feminino e tudo mais, estavam questionando por que sempre colocavam mulheres como sendo assistentes virtuais. Por que mulheres presumem que mulheres devem sempre assistir ou ter o cargo de secretária, entre aspas, né? Então, o fato de ser um assistente é muito legal, assim, porque meio que vai na contramão de todas essas polêmicas que estavam tendo em torno das assistentes femininas. Muito, muito legal mesmo. Parabéns. É verdade. Tanto é que a voz do Hey Henry é um britânico, né? Eu achei em legal. A inglês, gente escolheu. mas ele é um britânico homem que responde. Ele é o Henry, entendeu? Se vocês quiserem descontrair, vocês mudam para um australiano. Hey, mate, how's going? Aí eles vão falar how's going? You gotta do this tomorrow, bloke. Eles falam, é muito diferente o inglês daqui, enfim. Mas realmente, a Mariana comentou um negócio bem, bem interessante. É bem diferente mesmo, eu gostei. E tem até no vídeo que vocês mandaram, tem uma criança falando no final, né? Perguntando da casinha na árvore, né? Eu achei bem legal, cara. Eu achei muito legal. Então, tá sendo muito boa, assim, esse desenvolvimento de vocês, e principalmente porque bate numa tecla que é similar com o que a gente está fazendo aqui no ChatMate, que é a simplificação do processo. O Maurício falou, por exemplo, é muito complexo você gerenciar várias planilhas, você saber como é que tá as coisas acontecendo o tempo inteiro. E um exemplo muito simples, por exemplo, quando as pessoas querem marcar uma reunião comigo, eu tenho o meu sistema lá no site, né? Você clica, marca a reunião e automaticamente aquilo já entra na minha agenda. E eu não tô com a minha agenda o tempo inteiro. Então, às vezes eu tô com a Alexa aqui. Alexa, quando é a minha próxima reunião? Ou sei lá, Siri, quando é a minha próxima reunião? E ela já fala, você tem uma reunião em 2 horas. Eita, eu nem sabia. Por quê? Porque alguém marcou há 1 hora atrás. Eu não sabia, enfim. Então, assim, facilita muito essa rapidez da informação, a flexibilidade. Porque você não tem que estar com o computador o tempo inteiro nas mãos.
E outra, é chato, né? Você passar o dia com tela na sua frente. Então, às vezes você tá fazendo outras coisas, como a Marina falou, e tá com o fone lá do vídeo, você consegue gerenciar as coisas que você precisa só através de áudio, sem necessariamente você estar sentado na frente do computador. Então, você está o tempo inteiro, de certa forma, conectado, que eu acho que agiliza muitos dos processos. Então, o Hey Henry vem muito para ajudar nesse sentido, trazendo ali uma facilidade para esse público, né, de planejamento, que o cara não tem que voltar no escritório para ver quando é o planejamento. Na obra mesmo, o cara lá com o fonezinho pergunta e ele responde. Então, parabéns para vocês, tá? Eu acho que é uma visão muito legal. Falando um pouco agora sobre o que você tinha perguntado sobre como é que funcionava a API, a princípio, né, a gente desenvolveu utilizando o Google Assistant, mas assim, a gente já com planejamento de que se fosse levar à frente, a gente teria condições de fazer para outras plataformas, né? Para Alexia, para Siri, Cortana, o que for. E outras linguagens também, né? Porque a princípio a gente fez para o inglês, já que o evento basicamente era a língua do evento. E embora a gente tivesse só 2 semanas para desenvolver, desde a ideia inicial até o final da apresentação, o grupo acabou meio que tendo uma ideia muito comercial de como vender a ideia na apresentação, né? Eu cheguei até a fazer comentários de apresentação do BIM EAV, sabe? Pô, a gente está pensando na apresentação, a gente está pensando no que a gente quer mostrar, a gente está pensando muito no que o produto diz, mas para quem que a gente vai apresentar? Aí a Fernanda, junto com a Melissa, Objetivos do na cliente. hora, já caíram numa busca absurda, né, de informações, assim, muito rápido. Eu falei aquilo, me ligaram do trabalho, quando eu voltei, elas já estavam mandando as informações, sabe? Pô, a gente vai apresentar para essa pessoa e para essa outra. E foi muito pontual, assim, foi muito bem direcionado, né? Embora, assim, mesmo se não tivesse direcionado, acho que as pessoas teriam gostado. Mas, assim, foi um a mais, sabe? E a gente já tinha, certo, um estudo para também, né? Eu até tinha mandado pro Hassan, que era uma das pessoas que mais programava, né, no grupo, sobre o que eu fazia em relação a ter essa bidirecionalidade de informações. Só que eu utilizava o API da Microsoft para fazer isso, não o mesmo que a gente fez. Então, a gente estava já com ideias de como casar essas informações com outras plataformas para poder difundir ainda mais, né? Porque senão a gente acaba, ao invés de democratizar, de fazer com que a coisa todos possam utilizar, ficasse focado só em um nicho. A gente quer, na verdade, expandir isso para o máximo de plataformas possíveis, né? Que não fosse ficar tipo, vinculado. Se a gente escolhesse uma empresa específica e fosse desenvolver para aquela empresa específica, seria muito bom, seria ótimo. Sabe? A gente teria fechado um grande negócio e tal. Mas se a gente conseguir fazer com que chegue em todas, assim como, sei lá, o arquivo que a gente trabalha com planilhas, a maioria das pessoas utilizam o XLS. Então, assim, é meio que uma linguagem universal para planilhas. Então, a gente não queria que fosse um código fechado para uma coisa só. Então, assim, ainda não está desenvolvida essa API que seja integrada com todos os softwares, mas já era um planejamento desde que nasceu. Eu acho que quando eu entrei no grupo, já, assim, o aplicativo em si estava na fase embrionária, sabe? Na programação, assim, testando que era por texto ainda, não era nem comando por voz, estava testando essas frases funcionariam. E a gente já estava discutindo logo, já estava discutindo qual era o mercado que atenderia, já estavam fazendo várias pesquisas. Então, assim, por mais que agora não tenha produto final, foi desenvolvido em 2 semanas, a gente está na 3ª semana agora, assim, tem muita água para rolar ainda aí. Com certeza. E outra coisa, assim, que a gente se inscreveu, se não me engano, foram em 3 ou 4 categorias, né? Das 12 categorias que tinham, a gente viu que a gente se enquadrava em 4 delas. E a gente não foi na categoria que eu gostaria, porque até que não tinha nada a ver, né? Quando eu entrei, que eu falei que eu queria fazer uma coisa em Forge, a categoria seria o projeto relacionado à Autodesk, ao BIM 360 e tal. Mas a gente foi para um outro caminho que acho que era o caminho que a Larissa e a Fernanda já focavam desde o início, que era resolver um grande problema da construção civil, que foram nas categorias em que a gente conseguiu ganhar o desafio, né? Resolver um grande problema da construção civil, né? A arquitetura, engenharia e construção, no caso,
e o melhor projeto de startup. Então, assim, é um produto que resolve o problema, como que a gente gostaria, e ao mesmo tempo a gente já teve um certo direcionamento de que é um produto que é interessante, né? Que por ser uma startup que foi muito bem avaliada. E a gente foi percebendo isso durante a apresentação, sabe? Sabe quando você faz a apresentação e você vê os bonequinhos só balançando a cabeça assim, sabe? Positivamente? Você sabe que você está indo para um bom sinal. Que legal. Cara, que orgulho de vocês. É muito bom saber que isso foi implementado de uma forma muito boa e um tempo tão rápido, né? 2 semanas, cara, 2 semanas não é nada, não é nada. A gente tá desenvolvendo o Chatmate, pô, faz muito tempo já e a gente nem tá nem perto ainda do que a gente quer chegar. Então, com certeza, vocês vão passar um tempão aí no Hey Henry e espero que vocês consigam validar, que é uma parte demoradíssima, a parte de validação com o mercado e depois de validar, aí tchau, aí é desenvolver e fazer a coisa crescer. Então, parabéns demais para vocês por terem ido lá em uma arena desconhecida, né? Uma zona de desconforto mesmo, terem recebido essas premiações, a gente fica muito orgulhoso. E eu acho que a gente tá chegando ao fim desse nosso podcast, a gente já falou sobre muito conteúdo, muita coisa aqui legal, muitos aprendizados aí dessa experiência que vocês tiveram fora. E eu queria, mais uma vez, desejar todo sucesso para vocês três aí, não apenas no Hey Henry, mas na carreira profissional de vocês vêm fazendo um trabalho fantástico. E queria deixar aí esses comentários finais, tá? Para quem está nos ouvindo agora ou nos assistindo no YouTube, tá? Comentem aqui, né? Na verdade, deixem sua mensagem, o que é que vocês acharam desse nosso bate-papo aqui para o Maurício, para a Fernanda, para a Larissa. Visitem aí o LinkedIn deles para discutir, seja temas relacionados ao Hey Henry, ou seja, temas relacionados a esse nosso mundo, né, BIM, empreendedorismo que a gente está atuando aqui agora. E compartilhem esse podcast para cada vez mais pessoas escutarem um pouquinho essas lições aprendidas aqui com os nossos colegas. E agora eu queria deixar aí que cada um de vocês desse aí algumas palavras finais para a gente encerrar por aqui. E já convido vocês inicialmente para a gente fazer mais um futuramente, tá? Eu quero ver lá na frente como é que está esse desenvolvimento do Hey Henry. Quem sabe daqui a 3 meses, 6 meses, vamos ver onde é que isso vai chegar, tá bom? Então é isso, eu agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui. E aí, Mari, quer dar seus agradecimentos finais e um tchauzinho pro pessoal? Gente, é sempre muito bom estar com vocês. Eu adoro, né? Não é segredo para ninguém que é incrível toda vez que a gente programa para se falar, a gente estoura o tempo. E é isso, gente. Acompanhem aí. Em breve teremos mais um AEC Hackathon. Em outubro vai ter mais uma edição. E quem se inspirou aí, por favor, una-se a nós no próximo evento. Me sigam também aí no Instagram, @Macedo. E eu tenho também meu podcast, né, Vitor? Que daí é um outro tema, mas também bem legal, que é o Papo Construtivo. Toda segunda tem episódio novo. Ótimo. E um que eu falei várias vezes, mas não menos importante. Se inscrevam no BIM e ver a próxima turma em breve. Mas é verdade, participem para entrar nesse nosso grupo aqui, nessa nossa comunidade, né? Porque todos nós somos um grupo aqui, a nossa família, né? BIM AV, e aí juntos, quanto mais pessoas aí fazendo esse trabalho, fazendo essas implementações, fazendo esse desenvolvimento, acho melhor para todo mundo. A gente ganha, vocês ganham, todo mundo fica feliz. Maurício, quer deixar suas palavras finais? Primeiramente, eu quero agradecer a toda a equipe BIM Experts, porque pela evolução que eu tive, muito tem a ver com o conteúdo do curso. Agradecer a Mariana por ter divulgado o evento, a Larissa e a Fernanda por terem me motivado bastante a seguir em frente, né, com o evento, com a parte do desafio, não só com a parte de aprendizado, né, da coisa. Agradecer também aos outros, né, os outros membros do grupo, o Evan, Daniel, Hassan, Omar, Brooke, Melissa e o James, que completam esse time, né? Todos os envolvidos. Bom, podem me adicionar lá no LinkedIn, né? Maurício Santos Filho. E vamos chegar aos 10 mil aí no BIM AV, no BIM Experts, né? Para ter o TikTok. Pra fazer esse TikTok aí do Maurício. Mariana queimando pontes.
Fernanda, é contigo. Já comecei com Bah, né? Já Capaz, deixei a gaúcha aqui no meio do podcast. capaz. Faço das palavras do Maurício minhas, né? Agradeço demais a equipe da Bean Expert, agradeço demais ao nosso pequeno time dentro do time, né, de brasileiros. Agradeço também a todas as outras pessoas. Agradeço também a Encorp e a Natasha, que também sempre me incentivam bastante, né? O pessoal que trabalha comigo diretamente, a Natasha que já apareceu aí 1 milhão de vezes, tá o Arthur batendo palminha para quem tá escutando, mas não tá vendo, Batendo palminhas, batendo palminhas. né? Muito obrigada pelo incentivo, pessoal. Realmente, assim, faz a gente ir para frente. E o curso Binha V, gente, se inscrevam. Vale muito a pena. Não só sobre BIM, mas aprender a se posicionar, a vender, e tantas outras soft skills, né? Que são super importantes para que a gente tenha um bom resultado no mercado e para que a gente possa fazer o BIM andar para frente, né? E continuar seguindo. Foi uma experiência muito bacana, foi demais, eu espero que continue agora, né? E é isso, pessoal. Por favor, entre em contato comigo, Fernanda Benezra, no LinkedIn. Meu sobrenome é difícil, mas tá escrito na descrição. Fernanda Benezra. Isso, vamos conversar sobre planejamento, vamos falar sobre BIM. E se você estiver na Suíça e estiver procurando uma pessoa para trabalhar com BIM, eu estou me mudando para lá em breve. Pretendo fazer isso agora, né, com a pandemia, mas estou pretendendo fazer isso no final do ano, início do ano que vem. Se quiser uma parceira para trabalhar que não desiste nunca, que gosta de desafios, que conhece de BIM, entre em contato comigo. Ai, bicho, ela tá vendendo areia no deserto, viu? Tá demais, hein? Nossa Senhora, criamos um monstro, Mariana Macedo. Criaram um monstrinho. Um monstrinho, parabéns. Lari, é contigo, as palavras finais, fechando com chave de ouro. Então, eu acho que sobre os agradecimentos, o Maurício e a Fernanda já disseram tudo, que realmente a gente tem muito a agradecer a toda a equipe que participou. A gente tem muito a agradecer à equipe BIM Experts, que na verdade foi quem começou tudo isso, quem nos apresentou todo esse mundo, a Mari, que realmente organizou o evento e nos incentivou a botar a cara lá e a fazer isso acontecer. Obrigada pelo curso, que é maravilhoso, que, como eles já colocaram antes, é um curso que muda a nossa vida. A gente entra numa bolha pequenininha, achando que tem um conhecimento, e quando a gente entra nesse mundo, a gente estoura essa bolinha e vê que tem muito mais para aprender, que a gente nem imaginava. E, assim, realmente eu sou encantada com o BIM AV. Eu já vendi para várias pessoas. Quem me pergunta, eu sempre digo, façam, porque vale a pena. É muito mais do que aprender um software. É sobre aprender o processo, como fazer essa implementação, como fazer o BIM acontecer. É sobre aprender a vender o seu serviço, independente se tu tá por uma vaga de emprego, que tu vai ter que vender o teu serviço, né, como pessoa, ou se tu quer vender um serviço de consultoria, se tu quer vender o teu projeto. Eu acho que essas aulas de venda são um grande diferencial dentro do BIM AV, que a gente não acha em lugar nenhum, ainda mais que são aulas de venda voltadas, né, para a área da arquitetura e engenharia civil. Então, são aulas muito importantes. Além disso, a gente faz lives, a gente faz apresentação de trabalhos. Então, a gente realmente perde a vergonha, a gente consegue fazer contatos com os colegas. E durante essas apresentações, a gente não só perde a vergonha da tela, perde a vergonha de apresentar, de se vender, a gente também recebe muito feedback do Arthur e da Mari, porque eles realmente conseguem pontuar onde que a gente pode melhorar, e isso faz a gente ter um crescimento exponencial, assim, que é maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Pessoal, façam o BIM AV, porque vocês não vão se arrepender. É um dinheiro, assim, que é um investimento que se paga, assim, ó, muito rápido. Então, não deixem de
não deixem de entrar no curso, porque é sensacional. Não, assim, ó, é transformador. E outra coisa que se paga super rápido é a inscrição do Hackathon, né, Maurício? Ele comprou 5 apartamentos depois do evento. Eu soube que vocês estão aí investindo também, né? Viraram investidores anjo agora, com dinheiro que receberam. O Arthur já quer que a gente invista no Shadmate ali, ó. Pessoal, o Shadmate, agora é meu momento. A Larissa vendeu o BinAV melhor do que qualquer pessoa. Larissa, eu vou pegar teu vídeo e vou tirar a página. Não existe mais página de vendas do BinAV, vai ser a Larissa falando. Se alguém ficar na dúvida se compra ou não, quando a gente abrir o carrinho, a gente dá o telefone pra Larissa e fala, Larissa, é teu. Fala aí com o pessoal. Não, mas é isso. Faço minhas palavras a da Larissa, tá? Pessoal, de verdade, a gente fica muito orgulhoso de vocês por ter visto essa evolução. E se vocês precisarem aí de uma boa empresa, o Shadmate tá aí para vocês investirem, viu, Fernanda? Maurício. Vocês agora que receberam aí a premiação em dólar, multiplicou por R$800, vezes 800, né? Sei lá, o dólar tá tão caro. Mas, enfim, parabéns, tá? Parabéns demais para vocês. A gente fica super feliz em ver aí essa evolução. E só orgulho, né, mano? Só hashtag orgulhosos. E é isso, vamos ver até onde chega. Então, evoluam aí bastante para chegar lá em cima. E a gente vai estar torcendo. Tá bom? Hashtag BeingExpert10.000 pra gente ter o Maurício no TikTok, gente. E não Estou ansiosa por esse momento. E não esqueçam, don't worry, being expert. E eu tava com essa camisa ontem, sujou, mas eu não tô com ela mais não. Senão eu já ia mostrar. Ainda bem que você tomou banho, né? Toma um banho. Pessoal, muito obrigado pelo bate-papo. A gente se vê na próxima edição aí do podcast Being Expert e nas nossas outras mídias sociais. Um abraço para todos vocês. Valeu!